Olá, o meu nome é Lucas e esse vídeo foi produzido para a disciplina Laboratório de Ensino e Patologia, ministrada pela professora Ellen Lima del Puerto. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre carcinogênese, proto-oncogênese e genes supressores de tumor. Os objetivos dessa aula são compreender os conceitos de carcinogênese, neoplasia, proto-oncogênese, genes supressores de tumor e desenvolver mais conhecimento sobre as bases moleculares do câncer e os eventos que promovem a iniciação, promoção e progressão tumoral. O desenvolvimento de organismos multicelulares trouxe maior complexidade estrutural e metabólica. A cooperação e a divisão de tarefas torna possível a utilização de recursos que uma célula isolada não conseguiria utilizar. Os ancestrais dos organismos multicelulares eram organismos unicelulares vivendo em colônia. Inicialmente, essas células não tinham divisão de tarefas, mas com o passar do tempo, algumas células da colônia foram se especializando em diferentes tarefas. Devido a fatores biológicos, químicos e físicos, podem acontecer mutações que causam a proliferação anormal de células. Em outras palavras, células diferentes começam a surgir ali. O processo de formação de um câncer é denominado carcinogênese ou oncogênese e acontece geralmente de forma lenta. Podem demorar anos para uma célula cancerosa dar origem a um tumor visível. Esse crescimento exagerado dessas células, desse tecido, é denominado neoplasia. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes carcinógenos são responsáveis pelos eventos de iniciação, promoção e progressão tumoral. As células sofrem ação de agentes cancerígenos que modificam alguns de seus genes. Nessa etapa, as células já estão geneticamente modificadas, mas não é possível identificar clinicamente a presença de um tumor. As células estão apenas iniciadas para sofrer a ação dos próximos agentes nas próximas etapas. Essas células geneticamente modificadas, ou seja, iniciadas, agora vão sofrer a ação de agentes oncopromotores. A célula iniciada vai ser transformada numa célula maligna de forma lenta e gradual. Para que isso ocorra, é necessário uma longa exposição, em pouco tempo, aos fatores oncopromotores, e a interrupção da exposição a esses fatores pode interromper esse estágio do câncer. Alguns fatores da alimentação ou a exposição longa e excessiva a hormônios são exemplos de alguns fatores oncopromotores. O estágio de progressão se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível dessas células mutadas. Nesse estágio, o câncer já se instalou e está evoluindo até que apareçam as primeiras manifestações clínicas, ou seja, os primeiros sintomas. O cigarro é um exemplo de um agente carcinógeno completo, pois ele possui elementos que atuam nas 3 etapas da carcinogênese. As evidências para as origens genéticas do câncer vêm sendo acumuladas ao longo das décadas, principalmente com o melhoramento de tecnologias de sequenciamento de DNA e outras técnicas que nos permitem conhecer todo o genoma das células cancerígenas. Claro que todos esses dados ainda precisam ser analisados ao longo dos anos e pesquisados mais a fundo, mas certos temas genômicos que emergiram certamente são importantes para todos os tipos de câncer. O dano genético não letal encontra-se no cerne da carcinogênese. As mutações podem ser causadas por exposições ambientais, podem ser herdadas na linhagem germinativa ou podem ser espontâneas e aleatórias. Proto-oncogenes são genes promotores do crescimento do câncer. As mutações que ativam proto-oncogenes geralmente causam um aumento excessivo em uma das funções do produto genético
codificado, ou algumas vezes confere uma função completamente nova para o produto genético, que vai ser oncogênica. Como essas mutações causam um ganho de função, elas podem transformar as células apesar da presença de uma cópia normal do mesmo gene, ou seja, os oncogenes são dominantes em relação aos seus alelos normais. Os genes supressores de tumor têm um papel muito importante. Eles são genes normais que retardam a divisão celular, a velocidade da divisão celular, que cuidam do reparo do DNA ou até mesmo da apoptose, que é a morte celular programada. Então, um gene que regula esses mecanismos. Como a gente já aprendeu, na carcinogênese, todos esses genes supressores de tumor conseguiriam atrasar o processo de formação do câncer. As mutações que afetam os genes supressores de tumor geralmente causam a perda dessas funções super importantes e normalmente precisam acontecer nos dois alelos do gene para que realmente haja essa perda de função, o que faz com que os genes supressores de tumor, quando mutados, ajam como se fossem genes recessivos. No entanto, existem exceções a essa regra. Algumas vezes, a perda de um simples alelo de um gene supressor de tumor reduz a atividade da proteína codificada suficientemente para que os freios sobre a proliferação e sobrevida celular de células cancerígenas sejam liberados. Essa descoberta indica que as duas doses do gene são essenciais para a função normal. A palavra tumor é normalmente utilizada para se referir a aumento no volume de certas partes do corpo. Quando o aumento desse volume é provocado pelo aumento do número de células, a gente tem uma neoplasia, que pode ser benigna ou maligna. Um tumor é formado pela expansão clonal de uma única célula precursora que sofreu dano genético, ou seja, os tumores são clonais. Alterações no DNA são hereditárias, sendo passadas das células mães para as células filhas, portanto, todas as células dentro de um tumor individual partilham o mesmo conjunto de mutações que estavam presentes no momento da transformação. A carcinogênese vai resultar do acúmulo de mutações complementares de forma gradual ao longo do tempo. Então, inicialmente, lá na iniciação, a gente tem uma célula nova com uma mutação, mas só essa mutação inicial não vai ser suficiente. Vão acontecer várias mutações ao longo da vida deste tumor. As neoplasias malignas possuem vários atributos fenotípicos que são como marcas registradas do câncer. São eles o crescimento excessivo, a invasibilidade local e a capacidade de formar metástases distantes. As mutações que contribuem para o desenvolvimento do fenótipo maligno são referidas como mutações condutoras e muitas vezes ocorrem em genes supressores de tumor. Uma vez estabelecidos, os tumores evoluem geneticamente durante seu crescimento e progressão sob a pressão de seleção darwiniana. No início, todas as células em um tumor são geneticamente idênticas, mas geralmente, quando um tumor chama a atenção clínica, ele já passou por diversas divisões celulares e apresenta células heterogêneas. As células tumorais competem pelo acesso a nutrientes, nichos microambientais, e os subclones com capacidades para cobrir seus antecessores tendem a ganhar esse concurso darwiniano e dominar a massa tumoral, sendo substituído apenas por outro subclone maligno. Essa tendência de tumores se tornarem cada vez mais agressivos ao longo do tempo é chamada de progressão tumoral. Graças ao sequenciamento de DNA, é possível notar que um tumor geralmente apresenta mutações comuns a todas as células e também mutações presentes em subgrupos específicos. Essas mutações adquiridas ao longo do tempo podem ser registradas e usadas para criar árvores genealógicas do tumor, mostrando as relações genéticas dos vários subclones ao longo da história evolutiva do tumor. Por incrível que pareça, subclones dentro de tumores parecem divergir geneticamente de forma bastante similar na qual as novas espécies divergem nos ecossistemas, ou seja, dá para fazer uma representação gráfica muito parecida com um cladograma, contando a história daquele tumor, sobre toda essa seleção natural que aconteceu ali de subclones se sobrepondo a subclones antigos. A seleção das células mais aptas pode explicar não só a história natural do câncer, como também as mudanças no comportamento do tumor após uma terapia. As pressões seletivas mais profundas que as células cancerígenas podem enfrentar são a quimioterapia ou a radioterapia, aplicadas pelos médicos. Os tumores que retornam após esses tratamentos são considerados resistentes e é aconselhável considerar novas formas de tratamento. Além de alterações genéticas, as alterações epigenéticas têm papel importante no câncer.
As modificações epigenéticas incluem a metilação do DNA, o que tende a silenciar a expressão gênica, e a modificação das histonas, que são as proteínas que agrupam o DNA na cromatina, o que, dependendo da natureza, pode aumentar ou diminuir a expressão gênica. Juntas, a metilação do DNA e as modificações das histonas ditam quais genes serão expressos e, por sua vez, determinam o comprometimento com a linhagem e o estado de diferenciação tanto das células normais quanto das células neoplásicas. Existem ainda 8 alterações fundamentais na fisiologia celular que são a marca registrada de qualquer câncer. Hoje, o foco da nossa aula não está nelas, por isso eu só estou citando e mostrando para vocês que elas existem com os nomezinhos, e eu recomendo que vocês pesquisem e procurem saber um pouco mais sobre elas. Com tudo isso, nós aprendemos que o câncer não é uma doença única, cada tipo de câncer vai ter suas particularidades, vai ter suas características específicas. Nós aprendemos também que o câncer pode acometer diversas espécies, inclusive o dinossauro, desde que elas sejam multicelulares, o que faz com que diversas espécies provavelmente já tenham enfrentado essas dificuldades, não apenas nós que vivemos hoje em dia. Conhecer as mutações e as vias oncogênicas nos aproxima das novas soluções na busca da cura do câncer. Reconhecer a importância da busca pelo conhecimento é parte fundamental dessa jornada. Por meio do desenvolvimento técnico-científico, principalmente da engenharia genética, nós poderemos alcançar resultados inimagináveis. Então, gente, vamos valorizar a ciência e o conhecimento e vamos se cuidar. Então até a próxima, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gostei, e eu vou deixar agora no finalzinho um quiz com algumas questões muito simples, apenas para fixação de vocês de alguns dos conceitos que a gente trabalhou. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, e é isso aí, tchau!